Boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Mais um dia, sim, o Senhor nos concedeu, essa segunda-feira, essa semana que se inicia, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Hoje eu vou estar lendo em Atos 9 sobre a história de Saulo, o mais conhecido como Paulo. Em Atos 9, fala sobre a conversão de Saulo. A história de Saulo começa após a morte de Estevão. Ele estava lá no momento que Estevão estava sendo apedrejado à morte. Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele perseguia os cristãos daquela época. Ele assolava as igrejas. Ele arrastava homens e mulheres e encarcerava nos cárceres. Saulo era assim, um homem perverso. Mas quando Saulo teve o encontro com o Senhor em Damasco, que a luz do céu apareceu e ele caiu em terra, ficando cego por 3 dias. Ele ficou cego por 3 dias. Aí em Atos 9, no seu versículo 10, fala sobre Ananias. O Espírito Santo falou para Ananias ir até o encontro de Saulo, que ele estava numa casa, que lá ele ia falar com Saulo através de Ananias. 9:17 diz assim: Então Ananias foi entrando na casa, impôs-lhe sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o propósito que Jesus te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. E seguiu-se, levantou-se e foi batizado. Então, Saulo, ele tinha lá em Damasco caído, quando uma luz brilhou sobre ele, ele caiu em terra e ficou cego por 3 dias. Mas decorrendo desses 3 dias, Deus levou Ananias até onde ele estava, impôs a mão sobre ele, a cegueira foi embora, ele voltou a ver. E ele foi batizado nas águas e começou a pregoar o Evangelho de Jesus. Que ele começou, a primeira pregação foi lá em Damasco mesmo, a primeira pregação dele. Para as pessoas, Saulo era um homem perigoso e temido por muitos, mas para o Senhor, ele era um instrumento para a sua obra. O Senhor, irmãos, ele não nos vê como as pessoas vê. As pessoas vê o exterior, por fora, mas Jesus, ele vê aqui dentro do nosso coração. Para muitos, Saulo era um homem perigoso, temido, porque ele perseguiu os cristãos. Mas quando Jesus entrou na vida dele, isso tudo foi mudado. De um perseguidor, ele virou um pregador da palavra de Deus. Porque Deus via nele um potencial que muitos não viam. Ele era um cara perigoso, ele assolava as pessoas, encarcerava, ele não deixava os cristãos levar a palavra. Mas quando Jesus chegou na vida dele, tudo foi transformado. Saulo foi transformado e ele ganhou muitas almas para o reino de Deus. Ele teve uma grande obra, porque o nosso Deus, ele não vê como o homem vê, ele vê por dentro. Glória a Deus por isso, que ele vê a mim e a você por dentro, ele não vê como as pessoas nos vê. Saulo foi escolhido pelo Senhor para levar a sua palavra aos gentios e aos romanos, porque Saulo era um gentil romano, grego romano. Ele era altamente qualificado, ele era um cara nobre em suas culturas. Ele foi aluno de Gamaliel, de um dos principais que ensinava naquela época. Ele teve encontro com o Senhor e sua vida foi transformada. Saulo teve encontro com o Senhor. Começou seu ministério junto com os discípulos em Damasco. Tanto que no seu versículo 9, versículo 20, vai falar: Saulo prega em Damasco. Sua primeira pregação foi em Damasco. Deus usa os improváveis. Olha aí, meus irmãos.
Deus usa os improváveis, aquele que é usado pelo diabo, aquele que tem ousadia no mundo das drogas, do tráfico, da prostituição, aquelas pessoas que são usadas, aquelas pessoas que ninguém dá nada. Deus quer essas pessoas, sabe por quê? Porque essas pessoas são ousadas na mão do diabo, e Deus sabe que essa pessoa, como ferramenta, com a palavra de Deus, como ferramenta na mão de Deus, essa pessoa ganha muitas pessoas para o reino. Por quê? No mundo ela é usada. Eles são destemidos, as pessoas são destemidas quando é usada pelo diabo. Então Deus olha para mim e para você, ver como potência na mão dele. Vê a gente como instrumento para levar a palavra do Senhor. Então, meu irmão, se você tem um filho no mundo das drogas, uma filha no mundo da prostituição, não abandone eles não. Continua orando, continua jejuando, buscando por eles. Porque se hoje o inimigo faz deles o que querem, amanhã o Senhor vai fazer dele grandes homens e mulheres de Deus, que eles vão levar a palavra, assim como foi com Saulo. Ele teve sua vida transformada, porque antes ele era perseguidor dos evangélicos. Depois ele teve encontro com Jesus e Deus, ele foi um dos grandes evangelistas daquela época. Ele levou muita gente a conhecer a palavra. Se você ler a história toda de Saulo, porque antes de conhecer Jesus ele era Saulo, depois ele se tornou Paulo. Então, se você ler a história dele toda, você vê como que foi grandioso a história dele, como ele começou e como ele terminou o seu ministério. É lindo, é poderoso, é muito poderoso. Então, meu irmão, se você tem algum filho, alguma filha no mundo, nesse mundo aí fora, não desiste, porque eles vão ser grande coisa na presença do Senhor. Eles vão levar a palavra do Senhor com ousadia e vai ganhar almas para o reino de Deus. Não desista. Saulo foi um dos primeiros perseguidores da igreja, dos cristãos, mas depois ele se converteu e se tornou um dos maiores propagadores do cristianismo. Olha aí, ele era o primeiro perseguidor e foi um dos maiores propagadores do cristianismo. Ele foi um líder nato da palavra do Senhor. Ele fundou igreja, ele discipulou a igreja, como se deve se comportar. Ele foi criando as igrejas, foi criando os ministérios. Ele se propagandou no cristianismo. Daquela pessoa que ninguém dava nada, aquele homem sanguinário, aquele homem perverso, Deus restaurou ele, fez um grande pregador da tua palavra. Então não desista de alguém que está na sua família, que precisa de você, porque essa pessoa vai ser uma grande mulher de Deus e um grande homem de Deus. Fica nessa tarde com essa palavra, que essa palavra serve para mim, serve para você. Se inscreva no meu canal, curte e compartilhe essa palavra com quem precisa ouvir essa palavra. Fiquem com Deus.